pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Animados para mais uma aula de filosofia? Eu sou a professora Susan. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo intérprete Cadu. Oi, Cadu, tudo bom? E hoje a gente vai começar uma nova etapa aqui dos nossos estudos filosóficos, porque a gente vai pensar correntes políticas importantes aí para o pensamento político da contemporaneidade, ok? Antes da gente começar, eu quero deixar para vocês algumas dicas de organização. Vocês já conhecem, a gente está aí na reta final dos nossos estudos, mas não desistam. É importante que vocês criem um material de estudo, então façam anotações, façam as atividades, entrem lá no seu Google Classroom, respondam as atividades obrigatórias. Isso é importante porque é aí que está a sua presença na aula. Então, começando a aula de hoje, a gente vai pensar as principais correntes do pensamento político, que são, a princípio, individualismo e coletivismo. Então, nessa primeira etapa, nessa primeira parte do estudo sobre correntes de pensamento político, a gente vai pensar essas correntes contrastantes, conflitantes. Individualismo por um lado, coletivismo por outro lado. Os objetivos: situar quais são as principais correntes do pensamento político e em que consistem essas correntes, do que a gente está falando quando a gente fala em correntes do pensamento político, o que é isso. Conhecer duas correntes contrastantes do pensamento político, como falei para vocês, individualismo e coletivismo. Nas aulas passadas, o que a gente fez? Então, a gente teve duas aulas para pensar democracia e totalitarismo. Pensamos algumas características rapidamente da democracia, diferenciamos com características do totalitarismo, dos regimes totalitários, pensamos também a filósofa Hannah Arendt e qual a concepção, qual a percepção que Arendt, que foi uma filósofa diretamente atacada, vítima do totalitarismo, o que ela pensou sobre esse regime político, como a ideia de ideologia, propaganda, manipulação das massas, o terror, a banalidade do mal. Bom, quando a gente fala, começando agora a nossa aula sobre correntes de pensamento político, quando a gente fala sobre correntes de pensamento político, a gente está pensando basicamente o conjunto de ideias que representam a forma de pensar a sociedade, os seus aspectos econômicos, sociais e morais. Relações de poder, relações de produção, valores, doutrinas, visões de mundo. Então, quando a gente fala nesse termo correntes de pensamento político, e a gente vai ter várias aulas sobre isso, a gente está justamente pensando esse conjunto de ideias que formam a nossa concepção de mundo, a nossa concepção sobre a organização da sociedade em seus diferentes aspectos. Dentre as principais correntes do pensamento político contemporâneo, nós podemos destacar o individualismo e coletivismo, que vamos estudar nessa aula, liberalismo e social-democracia, que estudaremos na nossa próxima aula, conservadorismo, libertarianismo, progressismo e populismo. Então, todas essas correntes serão analisadas aqui por nós. Nós temos uma imagem ali que representa, esse gráfico representa justamente essas correntes do pensamento político para vocês analisarem. Aqui a gente tem um desafio. Pega o seu celular, aponta aqui para esse QR Code, e esse QR Code ou esse link aqui vai te levar para um teste. Gosta de fazer teste? Esse teste aqui é um teste de coordenadas políticas. Então, respondendo algumas questões básicas ali, não se assuste, são 37 questões, mas são questões curtinhas, você vai descobrir qual tipo de ideologia, qual tipo de corrente de pensamento político que você mais se encaixa, ou com qual delas que você tem mais afinidade. É bem legal, bem rapidinho, divertido fazer esse teste, então eu sugiro que você tire uma fotinha aqui, salve essa tela e faça aí na sua casa. Para a gente pensar essas correntes do pensamento político, temos o nosso primeiro quiz de hoje. Em relação às diferentes correntes do pensamento político, é possível afirmar: A. Expressam posicionamentos frequentes e por vezes contrastantes sobre a sociedade e seus aspectos políticos, econômicos, morais e sociais,
Ou B, expressam pensamentos unos e indissolúveis sobre a sociedade e suas características mais frequentes. Quando eu falo uno, aí eu estou falando características únicas, tá? Aquilo que não se diferencia. E aí, pessoal, pensem um pouquinho sobre aqui, daqui a pouquinho a gente volta já com a resposta correta. Deu certo, pessoal? Analisaram isso aqui? Pensaram sobre essas alternativas? Bom, a resposta correta aqui é a alternativa A. Então, a corrente do pensamento político, quando a gente se refere a isso, a gente está pensando justamente sobre posicionamentos frequentes, porém que tem contrastes ali que se expressam diferentemente na sociedade. Aquele teste que eu passei para vocês vai apontar com qual dessas correntes vocês se identificam mais. Então, isso significa que elas não são únicas, indissolúveis. Não, elas são contrastantes. Dentro da nossa sociedade, a gente tem conflito de ideias. Esses conflitos, eles ocorrem o tempo inteiro, posicionamentos diferentes sobre como enxergar a economia, como enxergar a moralidade, como enxergar aqui os problemas sociais, tá? Então, cada um vai ter aí um tipo de pensamento. Aqui hoje a gente vai pensar duas correntes muito contrastantes, conflitantes, os posicionamentos individualistas e os posicionamentos coletivistas. Individualismo e coletivismo é justamente o objetivo dessa aula, pensar e entender melhor o que eles significam. Vamos começar com o individualismo. Definição. O individualismo pode ser compreendido como a ideia ou visão política que enfatiza o valor moral do indivíduo e compreende que os anseios de cada um devem prevalecer em relação aos anseios do grupo ou do Estado. Assim, o individualismo defende que a solução de problemas específicos é da esfera privada. Então, cada um ali que resolva os seus problemas, basicamente essa é a ideia, tá? O indivíduo, ele deve ter aí o predomínio sobre a sua vida, sobre as suas decisões. A economia também não pode ser muito cerceada, limitada pelo Estado. Exemplo aí aplicado aos costumes, né? A gente falou que as correntes políticas têm a ver também com a moralidade. Então, se a gente pensar num posicionamento individualista, como exemplo, a gente tem o seguinte: usar ou não o cinto de segurança deve ser decisão dos indivíduos e não uma imposição do Estado, ok? Isso é um posicionamento individualista. Então, o indivíduo é que deve escolher e optar se ele quer ou não usar o cinto de segurança, o Estado não tem nada a ver com isso. Principais características: valorização da independência dos indivíduos, a defesa da autonomia individual, a capacidade do sujeito de se dar as suas próprias leis, de fazer as suas próprias escolhas, a ideia de que cada um deve ser o responsável por si mesmo e também a ideia de tolerância em relação aos outros indivíduos. Assim como eu tenho a oportunidade, né, eu deveria ter essa possibilidade de fazer as minhas próprias escolhas, eu tenho também que tolerar as escolhas do meu vizinho, eu tenho que tolerar as escolhas daquele que não quer viver a vida como eu vivo. Esse pressuposto, a tolerância, é também importante no contexto aí do individualismo. Algumas críticas que são dirigidas constantemente ao individualismo, às posturas individualistas.
Ignora as desigualdades naturais e sociais entre os homens. Não leve em consideração o impacto das decisões individuais no espaço público. Então, tudo bem, eu posso até ter ali meu direito de escolher se eu vou usar o cinto ou não. Porém, se acontece um acidente de trânsito, eu posso prejudicar o carro que está vindo na frente, que está vindo atrás, o carro que está ao lado. Posso prejudicar outras pessoas, as pessoas da minha família que são comigo ali dentro daquele carro. Então, as escolhas individuais, elas têm sim um reflexo, um impacto no mundo. E justamente por isso o individualismo ele é tão criticado. Ali a gente tem uma charge que retrata isso. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? O repórter está ali com seu guarda-chuva resolvendo os seus problemas, enquanto o outro indivíduo ali está se molhando. Então, essas desigualdades, elas acontecem, o individualismo não leva essas desigualdades em consideração, tá? Então, aqui a gente tem duas críticas dirigidas a ele. Analise a tirinha abaixo e identifique o que caracteriza o humor presente na mesma. Aqui é uma questão dissertativa, então eu quero que vocês falem, leiam a tirinha que a gente tem. Eu vou ler com vocês primeiro, tá? Ei, formiga, você está trabalhando feito uma maníaca, e o que é que você ganha com isso? O que a colônia, o que o grupo tem feito por você ultimamente? E os seus sonhos? Você não deve nada a ninguém, deixe que os outros se virem, vá embora, se descubra, expresse a sua individualidade. Se elas ouvirem, acaba o nosso problema com formigas. Então, qual que é a sacada aí? Qual que é o humor presente nessa tirinha? Eu quero que vocês escrevam sobre isso e daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, deu certo? Conseguiram responder? Bom, aqui a gente tem uma sugestão de resposta, óbvio, a sua resposta não precisa estar exatamente como isso que a professora colocou aqui, mas se ela tiver aí os elementos centrais, significa que está tudo certinho. Apesar de Calvin, o personagem principal aí dessa tirinha, incentivar a formiga a adotar uma postura individualista, colocando em questão o trabalho coletivo, ao final percebemos que, na verdade, ele faz isso, Calvin, entendendo que sem o grupo as formigas não sobrevivem. Então aí que é a sacada de humor da tirinha. Ele está o tempo inteiro falando, por que você está trabalhando aí? Pense nos seus sonhos, o que esse grupo te ajuda, né? E se a formiga der conta daquilo, prestar atenção, for influenciada por ele vai acabar com o problema dele com formigas, porque elas não vão sobreviver, tá? Então aí é o humor presente nessa tirinha. E agora o coletivismo. Pensamos então o individualismo como uma corrente oposta, conflitante, contrastante, a gente tem o coletivismo. A definição do coletivismo é o seguinte: ideia ou visão política que enfatiza o valor dos grupos e entende que os seus anseios devem prevalecer em relação aos anseios do indivíduo. Assim, o coletivismo defende que a solução dos problemas sociais é da esfera pública, enquanto no individualismo a solução dos problemas sociais é uma solução privada, o indivíduo é que deve resolver as suas próprias questões. Aqui, no coletivismo, é o Estado. Então, os problemas, eles são coletivos, são sociais, por isso as respostas também devem ser respostas da esfera pública, partirem da esfera pública, ok? Como exemplo aí aplicado também ao campo dos costumes, o Estado deve intervir sobre questões como a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, já que o não uso pode prejudicar todo um grupo de pessoas. Enquanto os individualistas defendem que eu é que tenho que tomar as minhas próprias decisões, eu devo ter autonomia para decidir como indivíduo se eu quero ou não usar um cinto de segurança, por exemplo, no coletivismo não. Todo mundo defende, né, esse posicionamento de que o Estado pode sim intervir sobre isso, já que o não uso do cinto de segurança pode colocar em risco também todo o grupo. Principais características do coletivismo: valorização da coesão dos grupos, o respeito às deliberações coletivas, ou seja, as decisões que são tomadas por um grupo social. Princípio do estatismo, o que é isso? A obediência ao Estado. Então, o Estado, a partir do momento que ele determina certas leis, essas leis elas devem ser obedecidas. É como se a gente estivesse assinando um contrato social, lembram disso? Altruísmo e empatia nas relações interpessoais. Então, você ter essa empatia com o outro, compreender o outro, porque o outro também vai ajudar e compor esse corpo coletivo que vai fazer com que a sociedade funcione. Críticas ao coletivismo, a gente tem ali uma frase de Friedrich Hayek, o pai do neoliberalismo, e ele fala o seguinte: há sempre uma relação inversa entre a autoridade governamental e a liberdade individual. Ou seja, ele diz que se o Estado estiver mandando demais, o indivíduo ele perde a sua liberdade. Então existe essa relação inversa que ele chama, tá? Isso é uma crítica ao coletivismo. Como críticas ao coletivismo, a gente tem o seguinte: o coletivismo ignora o mérito individual, a questão da meritocracia, que a gente já viu quando a gente falou sobre o liberalismo, vamos ver também na próxima aula. Impossibilita a ascensão do indivíduo, já que o Estado ele tem um predomínio de tudo, inclusive até da economia. Despreza as liberdades individuais, né, preza pela obediência, sufoca a individualidade e a diversidade, insiste sobre a identidade social comum. Então essas são críticas que, em geral, aqueles que mantêm uma postura individualista fazem a quem mantém uma postura coletivista. Se liga aí no nosso quiz. O quiz ele traz justamente um pensamento daquele filósofo que a gente viu, Hayek, que em seu livro O Caminho das
servidão criticou os regimes autoritários e coletivistas, pois, segundo ele, tais regimes buscavam subjugar o indivíduo em benefício de supostos valores coletivos. Assinale, então, a alternativa que apresenta as características do coletivismo criticadas por Hayek. Vamos ver o que o Hayek está criticando quando ele falou aquilo. A. Obediência ao Estado e valorização da coesão dos grupos. Ou B. Valorização da independência dos indivíduos e defesa da autonomia. Que é para vocês falarem sobre qual dessas duas representa uma característica do coletivismo que vai ser criticada pelo Hayek. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, refletiram sobre essa ideia de Hayek, conseguiram pensar aí qual dessas duas alternativas representa uma característica ou duas características criticadas por ele sobre o coletivismo? Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa A, obediência ao Estado, o princípio do estatismo e a valorização da coesão dos grupos. Então, de acordo com o coletivismo, o grupo é que determina os rumos da cidade, o grupo é que determina as leis e todos devem obedecê-la igualmente para que tudo funcione da melhor forma. O Hayek critica essa ideia porque, de acordo com ele, a gente com isso acaba perdendo a nossa liberdade individual. Aqui temos então uma revisão da nossa aula de hoje. Hoje nós entendemos quais são, em que consistem as principais características do pensamento político. Pensamos sobre o individualismo e o coletivismo, tá? Um esclarecimento importante aqui, pessoal. Individualismo e coletivismo são posturas políticas que podem ser adotadas por um mesmo sujeito em diferentes discussões. Às vezes uma pessoa ela defende o princípio do individualismo nas questões políticas, econômicas, liberdade de comércio, liberdade de venda, de circulação de mercadorias, e defende um princípio coletivista em relação às questões morais, né? Obedecer certas ordens de convivência deve ser um princípio de todos. Então não se trata aí de uma discussão sobre direita, esquerda, não é isso, tá? A discussão aqui ela é ainda muito anterior, ela é ainda uma discussão sobre ideias que nós temos o tempo inteiro sobre o mundo, sobre a sua organização. Bom, fico aqui, o meu muito obrigada a vocês, espero que tenham entendido, espero também que vocês, caso não tenham entendido, levem as questões para o seu professor lá na escola, discutam aí com seus colegas, a gente fica por aqui, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!